Salve, salve, gremistada de todo o Brasil, de todo mundo, tudo certo com vocês? @Correia o Gui falando aqui, Guilherme Correia. Que baita vitória ontem contra a Universidade Católica, hein, gremistada? Que baita vitória por 2-0. A vitória que nos garantiu matematicamente a classificação para as próximas fases da Copa Libertadores da América e, por enquanto, somos o primeiro colocado do grupo E da Libertadores com 10 pontos. Vitória fantástica ontem que melhorou na questão da tabela e também animicamente o grupo. Pessoal, tá na Rádio Pachola, Rádio Gremista aqui de Porto Alegre, estamos no mesmo barco e torcemos para o mesmo time. Pessoal, vou conversar sobre 3 assuntos, Patrick, Juliano e Cavani. O Patrick, jogador de 21 anos, está de malas prontas para deixar o tricolor. Ele está sendo vendido para um grupo francês que administra o Lille da França e também outros clubes ao redor do mundo. A princípio, o jogador vai atuar por um time da Bélgica que ainda não foi definido e também ainda não foi divulgado. A negociação do Patrick, para essa venda do Patrick, vai girar em torno aí dos 15 milhões de reais e o Mortal vai ficar com uma porcentagem do atleta para uma futura venda. Esse percentual eu ainda não consegui descobrir e confirmar exatamente qual é, então eu não vou divulgá-lo. Mas a gente sabe que o Grêmio vai ficar com uma boa parte do percentual do atleta para uma futura venda. O que falta? Falta apenas algumas assinaturas, no contrato e também algumas cláusulas contratuais para o negócio ser fechado. Lembrando, tá, pessoal, o Patrick começou a carreira profissional dele aqui no Grêmio em 2017 e ele estreou pelo Grêmio no dia 6/8 de 2017, numa vitória que o Grêmio teve por 2-0 em cima do Atlético Mineiro. E segundo lá o pessoal da Grêmiopédia, o jogador tem 42 jogos e 2 gols anotados pelo tricolor gaúcho. Algumas informações sobre essa questão elas estão um pouco desencontradas ainda, gremistada. Tem gente que está falando também que o Grêmio vai primeiro emprestar o jogador com passe fixado e também vai ter um percentual de uma futura venda caso com esse passe fixado consiga vender o jogador. Mas a princípio a informação é essa. E eu acho como positiva essa venda do Patrick, um jogador que não estava sendo aproveitado aqui no Grêmio e possa talvez com esta venda ou este empréstimo ganhar um pouco mais de rodagem. Gremistada, sobre o Juliano, eu conversei novamente hoje com um assessor do jogador que não negou a chegada de algumas propostas para o jogador. Pelo lado do Grêmio, os dirigentes todos negam esse interesse, isso a gente já sabe, mas uma fonte do clube me passou e nos passou aqui para a Rádio Pachola que essa chegada do Juliano seria possível com a ajuda de alguns investidores. Lembrando, gremistada, que o Juliano jogou 2 anos no Al Nassr e foi bem lá no Al Nassr. Ele chegou a ser capitão do Al Nassr em algumas oportunidades e também lembrando que na época que o Juliano saiu aqui do Grêmio, em 2016, o atleta já ganhava cerca de 800 mil reais por mês. Então ele é considerado um jogador caro. No time árabe, o Juliano fez 79 jogos, 32 gols e 22 assistências. Foi um jogador que foi muito bem por lá, foi até capitão em algumas oportunidades. E, na minha opinião, se é para o Grêmio tentar uma investida em cima do Juliano, o Juliano teria que baixar um pouco desse salário. Imagina, quando ele saiu aqui do Grêmio, ele já ganhava cerca de 800 mil reais e atualmente esse valor para o Grêmio é considerado um alto investimento. O jogador também tem 30 anos e a gente não pode esquecer que o futebol da Arábia Saudita também não é, apesar do jogador ter ido bem lá na Arábia Saudita, o futebol da Arábia Saudita não é dos mais competitivos. Então eu acho que 800 mil para cima seria um salário um pouco caro para o Juliano. Eu acharia uma grande contratação se desse para baixar um pouco do salário desse atleta. Gremistada, vou passar para vocês as últimas informações e como é que está a situação da novela do Cavani. É uma coisa que a gente não gosta de estar falando todo dia para alimentar aí certas esperanças, mas tem informações que a gente precisa passar. Segundo o jornal AS, o PSG estaria aí estudando a possibilidade de contratar o atacante Diego Costa, que é o atacante do Atlético de Madrid. Caso o Diego Costa de fato não permaneça no clube espanhol, no Atlético de Madrid, essa situação abriria as portas para uma possível chegada do Cavani no time do técnico Simeone, que é o Atlético de Madrid.
Eu também tenho algumas informações de que o staff do Cavani está oferecendo o atacante de 33 anos para o Manchester United. E até o dia 5, essa novela vai se arrastar e a gente vai ver onde que vai parar o atacante uruguaio. A gente sabe o que está acontecendo, a gente sabe de toda a situação que envolve o Cavani, né, gremistada? A gente sabe que o Grêmio fez um projeto para ele, que se ele quiser não permanecer na Europa, ele tem aqui no Grêmio um projeto de vida e um projeto esportivo perto da sua família e do seu país. Mas a situação é que o Cavani está sendo oferecido para todos os clubes da Europa de ponta. Só que ele não está fechando, né? O Cavani não conseguiu fechar com a Juventus, não conseguiu fechar com o Real Madrid, com o Barcelona, com o Benfica, com o Atlético de Madrid. Agora parece que as coisas estão andando um pouco, mas a situação, ao meu ver, ela é muito clara. O Cavani não fechando com os times da Europa, aqui no Brasil e no Grêmio, ele teria um projeto para atuar. O que eu acho dessa situação toda? Eu acho que o Cavani vai acabar fechando com algum time europeu, certo? Até porque ele tem muito mercado lá ainda, ele é um grande centroavante, um grande jogador, certo? O que a gente fica com a pulguinha atrás da orelha é que ele não fechou com ninguém ainda, né? Mas ele está sendo oferecido a todo momento para os grandes times. Essa saída, essa possível saída do Diego Costa é uma situação que pode acelerar este processo do Cavani se acertar com o Atlético de Madrid, certo? A gente tem também essa possível proposta que o Manchester United vai fazer depois do staff do jogador ter oferecido o Cavani também para o Manchester. Então as possibilidades são infinitas e a gente sabe qual é a situação. Se ele quiser um projeto esportivo, o Grêmio está de portas abertas para o Cavani. O que o Grêmio não vai fazer é entrar num leilão por esse jogador. O Grêmio não vai entrar num leilão por esse jogador nem com os clubes europeus, porque é impossível competir com os clubes europeus, e também não vai entrar em leilão por esse jogador com outros clubes aqui da América do Sul. Se falou aí que o Atlético Mineiro fez uma proposta pelo Cavani de 90 milhões de reais por um contrato de 3 anos. Se falou também de um possível interesse aí talvez do Flamengo, que tivessem conversas com o staff do jogador. Mas o Grêmio não vai entrar em leilão por esse atleta. O Grêmio fez o seu projeto está pronto e não vai colocar valores a mais para ter o Cavani. E essa é a situação. Eu acho que o Cavani vai acabar fechando com algum time da Europa, mas vamos ver o que vai acontecer. A gente está com várias pulguinhas atrás da orelha em relação a este fato e tudo pode acontecer, né, gremistada? Fechamos a régua aqui então no vídeo de hoje. Falamos sobre Patrick, sobre Juliano e também sobre a novela mexicana, maior novela mexicana da história, que é a situação do Cavani. Se tu curtiu esse conteúdo, dá o teu like, clica no sininho para receber as notificações de vídeo. Também, se tu ainda não é inscrito na Rádio Pachola, te inscreve que nós somos uma rádio gremista aqui de Porto Alegre, que só produz conteúdo de Grêmio. Se tu é torcedor do Grêmio ou se tu é simpatizante do clube, eu acho que tu vai gostar bastante. Gremistada, nós também temos o nosso programa diário aqui na Pachola, que é o Papo Pachola. É um programa que vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 8 horas da noite, aqui no nosso canal do YouTube. Certo, gremistada? É o Grêmio então e não adianta. Um abraço, valeu, tamo junto!